Então, boa noite, pessoal. Vamos começando a nossa aula de hoje. Então, hoje, continuando o nosso livro, né, que a gente não pode parar com ele, a gente vai começar a unidade falando um pouquinho ali de paisagismo, mas é só um comecinho, só para vocês terem uma noção ali do que a gente vai tratar. E vai tratar também, então, mais com a parte técnica ali na questão de anotação e representação em projeto. Então, como assim? A parte de como que a gente deve representar as coisas mesmo, onde que a gente indica, como que a gente vai indicar essas coisas. Então, mais nesse sentido que vai ser a aula hoje. O que que a gente precisa estar indicando ali, de acordo com cada projeto. Eu vou apresentar um pouquinho a norma que fala sobre isso para vocês. Eu sei que já tem muita gente ali que trabalha com projetos, já tem tempo já, seja como estagiário ou propriamente ali mexendo com o projeto, né? Mas então a gente sempre pode estar aperfeiçoando ali, às vezes uma coisinha que você pega na aula que você vê, opa, eu não faço exatamente assim. Você pode estar aplicando, vai estar cada vez mais adequado às nossas normas, né? Às questões da ABNT que ela vai propor pra gente. Mas então antes de começar com isso, vamos lá falar um pouquinho do nosso do paisagismo, então como que funciona. Então o objetivo do paisagismo propriamente dito ali, como funciona esse projeto, é estar exatamente buscando o equilíbrio entre o apelo estético ali, entre o agrado visual que você vai estar proporcionando para quem está utilizando aquele ambiente, para quem está participando daquele momento, e também estar equilibrando ali com os outros elementos. Então, como que aquela parte que você está projetando, aquela parte mais natural, aquela parte de desenvolvimento ali, onde está agregando com a natureza, como que você está equilibrando isso com os outros elementos? Então, com a parte construída ali, propriamente dita, né? A parte que a gente está projetando ali, e geralmente está envolvendo a parte da alvenaria, madeira e tudo mais. Então, o paisagismo ele vai estar buscando exatamente esse aspecto, essa união entre esses dois tipos de arquitetura aí, na verdade, né, que acabam se unindo para formar um aspecto mais agradável e útil para todo mundo que está envolvido naquela relação. Então ali, o paisagismo ele vai estar sempre baseado em estudos ambientais, em estudos sociais, é, em toda essa questão ali de utilização social, não somente, principalmente quando a gente está tratando ali agora de paisagismo público, né, não necessariamente ali só no interior de uma residência. Então, toda a parte de parques, bosques, mas a gente está buscando todo o aspecto social. Então, o que está envolvido ali, quais atividades vão ser desenvolvidas naquele ambiente, como que vai ser desenvolvido, qual que é o público-alvo, todo mundo vai ter acesso, não, é uma parte restrita, vai ser um parque restrito, não. Então todas essas questões têm que ser aliadas ali, quando a gente está fazendo esse tipo de projeto de paisagismo, e também harmonizando toda essa questão social ali, humana, né, das pessoas, com a parte estética também. Então tem que ser, além de ser uma prática funcional ali, um elemento que a gente consiga estar utilizando de forma a induzir as pessoas a participarem daquele local, então fazer com que as pessoas da região, não somente os locais, mas todas as pessoas ali que têm interesse naquele tipo de não na edificação, daquele tipo de empreendimento, no caso, elas consigam estar participando ali e também ter o apelo estético para a questão de melhorar o visual, que também vai estar agregando valor àquele local, aos arredores daquele local. É exatamente por isso, por exemplo, que quando a gente pensa em parques, os parques geralmente eles acabam agregando valor para os arredores daquela edificação, diferente, por exemplo, lá de um aterro sanitário, de uma prisão. Os parques eles são edifícios que agregam valor. Então eles têm toda aquela função ali, as pessoas conseguem lá participar no fim de semana, vão fazer uma caminhada, vão fazer uma atividade ao ar livre, alguma coisa assim. Toda a questão de beleza envolvida. Então isso tudo acaba aumentando o valor até financeiramente de toda aquela região, acaba atraindo outras atividades, então desenvolve algum tipo de comércio nos entornos. Geralmente a segurança é ampliada, porque tem um pouco mais de policiamento naquela região. Então tudo isso vai agregando valor que acaba constituindo um aspecto final ali para aquele ambiente um pouco mais agradável. E para desenvolver então esses projetos ali de paisagismo,
a gente vai estar utilizando as diversas características lá, aqui como está no slide, as características bióticas, então quais que são os seres vivos que vão estar envolvidos ali, existem animais, então, por exemplo, lá em Curitiba que a gente tem os parques que contêm alguns tipos de animais, então isso também vai estar envolvido, a gente tem que estar integrando ali esses seres junto do nosso projeto. As questões geográficas, obviamente, a gente não pode estar e chegar lá, fazer um parque, mas vai depredar tudo. A gente tem que estar aproveitando ali os aspectos naturais que já estão envolvidos ali com aquele local e está desenvolvendo então um projeto em cima daquele local, em cima daquela construção geológica que a gente já tem, aproveitando esse aspecto. Então, aproveitando ali as características rochosas, os vales, por exemplo, para fazer algum lago, alguma coisa nesse sentido. Questões hidrológicas também, obviamente, é um lugar aberto, então todo aspecto chuvoso, se cai neve, se é um lugar seco, tudo isso também tem que estar envolvido. E as questões humanas que eu já estava comentando com vocês. Então, tudo isso tem que ser levado em conta aqui quando a gente está pensando em um projeto de paisagismo. Então acaba sendo, embora a gente pense, não, mas é só ali fazer um parque, é só encher de árvore ali, fazer um carreirinho no meio e isso. Não, o parque envolve muito mais coisa que isso. Toda essa parte estética, se vocês forem pensar, é muito fácil a gente pensar num parque bonito quando ele já está pronto. Mas a gente construir ali um parque que seja utilizável pelas pessoas, então as pessoas têm que conseguir participar ali, caminhar no meio, fazer alguma atividade. E a gente pensar nisso e tentar produzir de uma forma que ele fique utilizável e ainda continue bonito acaba sendo bem complicado. Recomendo depois vocês tentarem ali pegar. Suponho que vocês tenham um bosque. Como que vocês deixariam esse bosque bonito e utilizável, sem tornar ele, por exemplo, um ambiente escuro? Eu sei que para muita gente ali, um bosque com árvores fechadas acaba sendo bonito, eu também gosto. Mas se vocês forem pensar no uso coletivo ali, acabaria se tornando um lugar bem escuro, um lugar fechado, talvez não fosse tão interessante assim para várias pessoas estarem utilizando, né? Então a gente tem aqui, no projeto paisagístico, é muito importante a gente estar pensando sempre no quesito de manutenção. Por quê? Porque mais ali do que nos outros projetos, então obviamente que nos projetos, é, nas construções ali que a gente pensa na parte estrutural, na parte de vedação também, todas as etapas é muito importante a gente estar pensando na manutenção que vai ser realizada nesses elementos, nesses edifícios, mas quando a gente trata do paisagismo acaba sendo ainda mais importante. Por quê? Porque esses elementos eles são elementos vivos, então eles precisam ali de estar, eles estão crescendo, eles estão desenvolvendo, estão secando, estão nascendo de novo. Então tudo isso necessita ali de um cuidado especial. Então sempre tem que ter alguém responsável por estar mantendo, por estar trocando, por estar regando, por estar invertendo de posição. Então esses elementos vivos que vão estar constituindo esse ambiente. Então tudo isso vai estar sendo agregado ali, tudo isso vai estar envolvido com esse aspecto. Acho que não estava aparecendo slides para vocês, né? Tava aparecendo só na norma, desculpa. Professor de tecnologia aqui, mas era só esse slide aqui, não tinha nada dele. Mas então, voltando aqui então, toda essa questão ali tem que estar sendo manuseada, então tem que ter alguém responsável. Não adianta você fazer um projeto paisagístico ali super lindo, super desenvolvido e deixar abandonado. Geralmente é o que acontece com as prefeituras, né? A prefeitura vai lá, paga para fazer um projeto paisagístico, quando inaugura é um negócio lindo e de repente passou ali 5 anos, está um negócio completamente abandonado, com um monte de árvore seca e ninguém mais visita. Então sempre necessita ali uma manutenção constante, até porque essa manutenção constante vai permitir o desenvolvimento das plantas ali, que geralmente não são plantadas no seu estágio final, então são árvores menores e tudo mais que ainda precisam crescer. Então, com o desenvolvimento disso que a gente vai ter aquele projeto completo. Então, toda aquela as árvores já na fase adulta ali, todas as plantas também na fase adulta, que vão compor o aspecto final daquele parque, que aí sim vai ser mantido daquele jeito. Então a gente tem ainda dentro dessa parte ali de paisagismo, de configuração paisagística de um ambiente, a gente vai estar tratando de dois aspectos, sendo o aspecto externo, que vai estar relacionado exatamente com a criação ali dos ambientes externos. Então, aproveitando as áreas, agora a gente está tratando um pouquinho mais de residência em si, não tanto de parques. Também podem envolver parques, mas falando um pouco mais especificamente ali.
Então agora a gente está tratando do aproveitamento, por exemplo, de jardins, de bosques que podem estar contidos em um terreno, é, de, de áreas de piscina, por exemplo, que podem estar sendo aproveitadas para desenvolver um aspecto diferente, para estar agregando valor para aquela edificação. Então, por exemplo, eu moro em apartamento, mas quem mora em casa, por exemplo, acaba sendo muito agradável quando você tem ali no perto dos fundos ou da frente mesmo, uma área verde ali que você consiga ter um aspecto estético bonito. Então você consegue agregar valor àquilo ali, organizar as plantas num canto, manter a grama cortadinha, colocar as flores ali no local adequado. Eu não manjo muito de paisagismo, mas quem tem ali uma parte um pouco mais criativa consegue deixar um aspecto bonito. Eu acho muito agradável quem tem a oportunidade de ter isso em casa, porque acaba dando uma sensação diferente. Então, quando a gente consegue fazer isso no projeto, pelo menos ali possibilitar o preenchimento dessa área, ali a gente conseguir organizar essa área para inserir esses elementos naturais, acaba sendo muito interessante, principalmente do ponto de vista de quem vai estar utilizando aquela edificação. Então, toda essa relação ali com o ambiente, aproveitando, desde você deixar um ambiente para conseguir aproveitar a luz natural, para a pessoa, por exemplo, conseguir ler, fazer alguma atividade ao ar livre ali, é muito diferente de você fazer essas atividades, as mesmas atividades em um local fechado. Então acaba sendo bem mais interessante, talvez, proporcionar esse local, proporcionar uma alternativa ali para a pessoa conseguir desenvolver aquelas atividades. E a gente também tem o aproveitamento dos ambientes internos, então ali vai estar explorando a relação entre o ambiente íntimo ali, que seria a relação entre os quartos, a sala, até mesmo uma cozinha, por exemplo, com o ambiente natural. Óbvio que isso aqui, por exemplo, uma situação mais extrema, como essas árvores aqui no meio da casa, acaba sendo uma situação muito mais difícil de acontecer. Eu nunca vi numa residência desse tipo, dificilmente eu vou fazer uma residência desse tipo, mas, por exemplo, aproveitar aqui fazer um jardim de inverno. Acaba sendo, hoje em dia acaba sendo relativamente comum, principalmente em casas ali sobrados, que tem um padrão um pouquinho mais elevado, uma coisa assim, porque acaba dando até exatamente esse aspecto ali natural, a pessoa consegue meio que se comunicar um pouco mais com o ambiente externo, mesmo sem sair de casa, então uma sensação ali de relaxamento, de aproveitamento da iluminação natural também, porque como as plantas eles são seres vivos, elas precisam de sol. Obviamente esse local aqui, ou ele precisa ser completamente aberto, ou precisa ter algum tipo de telha adaptada, onde ela permita ali a penetração da luz solar, então tem que ser praticamente translúcida, e ainda penetre a umidade. Então, a chuva, embora você talvez não seja interessante ali, tá absorvendo toda a chuva no local aberto, mas mesmo que você tenha o local parcialmente fechado, tem que permitir alguma entrada de água para dentro daquele local, para estar permitindo o desenvolvimento dessas plantas. Então essas composições ali entre a vegetação natural e o ambiente interno podem acabar sendo bem interessantes para dar esses aspectos de conforto ali, de naturalidade para o interior de uma edificação. Então isso pode acabar, inclusive, agregando muito valor para a edificação, não só financeiro, mas valor de qualidade de vida também, principalmente para que vai estar utilizando diariamente aquela edificação. Então agora, mudando praticamente da água para o vinho, do paisagismo para a anotação, a gente vai partir então exatamente para a elaboração das questões de projeto. Então, como eu estava comentando para vocês no comecinho, o que a gente precisa saber ali, como que a gente vai desenvolver, desde a espessura de linha que tem que ser utilizada, tipo de cota que a gente vai estar utilizando, cor de cota, características, então tudo isso existe uma norma que vai dizer pra gente. Essa norma ela acaba sendo um pouquinho mais antiga, então ela é de 94, então obviamente ela ainda não agregava todos esses aspectos, desde o AutoCAD, não era ainda amplamente utilizado, então utilizava-se muito ainda projetos feitos à mão, então o desenvolvimento de software ainda era bem inicial, então essa norma obviamente ela não contempla esse tipo de coisa, então ela vai tratar ali mais a questão é, escrita à mão e questão gráfica, carimbada praticamente.
Então, essas indicações ali, elas foram sendo adaptadas e tudo mais, mas ainda assim a gente tem que pensar que elas foram feitas em uma época diferente. É, todos esses aspectos ali, então, de tamanho de linha, essas coisas, a gente consegue utilizar, por exemplo, o Revit, ele permite com que a gente utilize ali, não, o próprio AutoCAD também já vai estar, ele tem os padrões dele que são feitos para isso, mas então a gente consegue adaptar a partir do que foi feito para ser realizado à mão, para a gente ter num projeto, e exatamente essa que é o grande benefício dessa norma. Então, ela vai permitir com que a gente utilize ali o conhecimento que foi gerado lá em 94, a gente está utilizando hoje, e permitir então com que a plena utilização ali dos nossos projetos seja realizada por todo mundo. Então, é exatamente esse o objetivo dessa norma, com que a gente pegue o projeto, independente de que seja de quem fez aquele projeto, de quem elaborou, de quem desenhou, a gente consiga tá fazendo a leitura facilmente daquele conteúdo. Então, desde as indicações de linhas, pode parecer uma besteira, mas se vocês forem pensar um projeto ali com linha grossa, linha toda colorida, acaba sendo muito estranho de estar visualizando e vai dificultar. Então, por exemplo, um projeto ali cheio de linha amarela. O amarelo, quando a gente imprime no papel branco, ele fica muito difícil da gente observar, principalmente, imagine você estar lá com uma planta impressa, né, embaixo do sol, tentando ler um monte de linha amarela. Dificilmente você vai conseguir, a linha amarela praticamente nem vai estar aparecendo. Então todas essas características a gente foi adaptando, inserindo ali no software, nos softwares, desde a questão de pontilhamento, essas coisas. E hoje em dia, então, a gente consegue fazer com que qualquer pessoa ali que tenha o conhecimento técnico consiga estar lendo aqueles projetos de uma maneira eficiente, pelo menos. Então, outra coisa que essa norma aqui ela vai estar propondo para a gente, algumas características, é a questão de simbologias. Então, quando a gente precisa indicar ali uma questão, por exemplo, um corte que vai ser indicado, o nível do terreno, a indicação de rampa, a indicação de escada, então tudo isso, a norma aqui ela vai estar propondo para a gente qual que é a maneira mais adequada ali que todo mundo, todos os engenheiros, todos os arquitetos ali vão saber reconhecer quando eles pegarem aquele projeto. Então esse é mais um benefício ali dessa norma que ela vai estar fornecendo para a gente, além das características da própria apresentação, então o tipo de folha que pode ser utilizado, a escala que vai ser utilizada de acordo com cada tipo de projeto, com cada elemento do projeto, então acaba sendo bem representativa essa norma. Então, a primeira coisa ali que a gente vai estar observando na NBR 6492 é que ela vai estar indicando o que significa uma planta baixa pra gente. Eu acho que todo mundo, todos vocês aí já sabem, já viram mais ou menos como que é uma planta baixa, mas o que ela significa? Então, a visualização da nossa edificação, olhando de cima para baixo, só que em uma altura de 1,5 m. Então, é exatamente por isso que janelas ali em alturas acima de 1,5 m, elas não devem aparecer nessa planta baixa, elas devem ficar, obviamente elas vão aparecer em algum outro detalhe depois, mas elas não aparecem na planta baixa, porque esse é o nível que a gente tem que estar tratando. Por que é 1,5 m? O 1,5 m foi escolhido, obviamente existem mais razões técnicas ali, mas para estar desenvolvendo de uma maneira com que qualquer pessoa consiga estar observando aquela edificação. Então eles buscaram mais uma pluralidade ali de observação desse sistema. Então o piso de referência que a gente vai estar observando, a gente sempre tem que imaginar que a gente está a 1,5 m de altura. Então, por exemplo, meias paredes ali. Se for acima do 1,5 m, ela vai basicamente ser representada como uma parede normal. Aí vai caber de você, do projetista, no caso, de estar indicando, essa aqui é uma parede de 1 m, de 1,10 m, de 1,60 m, 1,70 m, alguma coisa nesse sentido, para evitar confusão, por exemplo, na hora da execução da obra. Então, aí que cabe o detalhamento do projetista de como vai estar sendo realizada aquela estruturação. Então, além disso, a gente vai ter também algumas questões, como por exemplo os cortes. Então, o que significa um corte de uma planta baixa? Então, vou pegar aqui uma planta baixa. É a mesma que vocês viram já um tempo atrás. Acho que foi um trabalho para vocês reproduzirem. Só para mostrar, então. Então, vamos lá. O que vai ser um corte? Então, basicamente, eu estou pegando ali uma fatia dessa residência aqui, dessa edificação, e vou estar observando no sentido que as flechinhas aqui estão me indicando.
Obviamente, existem várias formas aqui de representar um corte, vocês vão ver na norma que ela fornece uma padronização para quem quiser adotar, mas sempre tem que estar indicando então a setinha direcionando o corte. O que isso quer dizer então? Eu vou imaginar aqui uma pessoinha, tô olhando a pessoinha de cima, então só aparece a cabeça aqui e os ombros, né? Uma pessoinha bem feinha, mas ela tá olhando para cá. Tá ficando cada vez mais torto, mas enfim, vocês entenderam. Tem uma pessoinha olhando pra baixo aqui no nosso desenho. Então ela vai estar olhando nessa direção aqui. Então eu tenho que estar representando tudo que vai estar passando por essa faixa aqui dentro da minha edificação, como se eu estivesse olhando de uma maneira geral. Então todas essas características, por exemplo, a janela vai estar sendo cortada, a pia, a porta aberta aqui vai estar aparecendo, essa parede aqui vai estar sendo cortada também. Eu vou estar conseguindo visualizar aqui a porta do banheiro, a porta principal, aqui essa janela vai estar sendo visualizada. A porta aqui não vai estar aparecendo porque ela está nessa direção. Então tudo isso vai estar sendo representado. Tá, mas e como que eu escolho para a realização dos cortes? Como que eu vou optar por qual que é a direção principal do estar realizando o corte? Vocês vão estar sempre procurando o maior nível de detalhe possível. Então aqui, por que o corte optou-se por olhar para baixo, então, nessa situação? Porque se eu tivesse virado aqui para o outro lado, eu só estaria vendo parede praticamente. Então eu estaria aqui cortando uma janela, cortando essa parede menorzinha aqui, essa outra parede. Eu não estaria observando nada, só uma faixa de parede ali, não estaria representando nada, não estaria indicando nada, fornecendo nenhum detalhe a mais para mim. Então vocês sempre vão estar buscando ali a maior quantidade de detalhes possível no teu projeto. Sim, ela dá mais serviço, principalmente para quem não está utilizando ali algum software 3D, o Archicad ou o Revit. Por quê? Porque vocês vão ter que fazer, se vocês fizerem, por exemplo, a planta baixa ali no AutoCAD, vocês vão ter que fazer toda essa projeção à mão, então vocês vão ter que estar visualizando. Ah, tantos metros aqui, fazer a porta, agora vou puxar outra coisa, puxar outra coisa. No Revit não, você já coloca ali os elementos, você tem tudo automaticamente. Outro ponto que vocês vão estar considerando ali para estar fazendo os cortes. Ah, só lembrando, sempre tem que ter 2 cortes pelo menos ali em um projeto que vocês estão realizando. Esses cortes eles são perpendiculares. Claro, se quiser colocar um outro corte extra depois ali, quantos você quiser, pode pôr também. Mas é sempre conveniente você pôr 2 cortes perpendiculares entre si para estar representando toda a edificação. Tá, mas e qual que é o outro critério para estar selecionando onde que eu vou estar posicionando esses cortes? Vocês vão sempre estar procurando passar essas faixas de cortes pelas áreas molhadas. Então eu sugiro que vocês sempre optem ali por estar passando pelo banheiro e pela cozinha. Por quê? Porque são as áreas que geralmente tem um pouco mais de detalhes. Então, desde a questão da pia, questão do posicionamento do chuveiro, das louças sanitárias. Então, tudo isso vai ser facilitado ali quando vocês passarem por essas regiões. Outro aspecto, janela de banheiro geralmente não é representada. Então, tudo isso vai ser observado ali. Então, por exemplo, aqui, um corte. Esse é o corte A dessa planta baixa que eu estava mostrando para vocês. Então, é o corte da pessoinha lá que eu falei que estava olhando para baixo. Então, aqui vocês vão estar conseguindo observar todas as características lá. Então, a parede da cozinha, a janela, a porta lá que eu comentei com vocês, a porta do banheiro, a porta principal, como está observando. Então, todos esses aspectos ali, vocês conseguem estar fornecendo um nível de detalhe um pouquinho maior que vai facilitar a execução da obra. Então esse é exatamente o objetivo dos cortes. Então eles vão fornecer características, principalmente cotas, né, de detalhes que geralmente não conseguem ser visualizadas no projeto em planta baixa. Então essa é a finalidade do nosso corte e para isso que tem que estar sendo desenvolvido e principalmente com o maior nível de detalhes possível. A gente tem outro aspecto também que são as nossas fachadas. Então, para que serve a representação da fachada? Exatamente para a gente estar visualizando ali como que vai ser a vista frontal e a vista lateral da nossa casa. Geralmente são colocadas 2 vistas. Óbvio que você pode, se for uma casa ali muito diferentona, você pode colocar as 4 vistas. Então, a vista frontal, as 2 vistas laterais e a vista traseira. Mas geralmente opta-se por fazer a vista frontal e a outra vista com o nível de detalhes possível novamente. Então, aqui, como é uma casa bem simples, não tem muito detalhe que vai estar sendo visualizado. Então você poderia estar optando aqui só para mostrar para vocês como que seria uma fachada. Aqui é uma fachada frontal, então como é uma pessoa observando aqui de frente, o que ela estaria observando na casa?
Aqui agora não tem corte, então eu não estou observando ali entre as paredes, eu estou observando como se fosse uma pessoa posicionada ali na frente dessa casa, o que ela estaria vendo, o que ela estaria observando naquela residência. Então a fachada tem exatamente esse objetivo, permitir a identificação da casa por uma pessoa que está passando ali na frente ou na lateral daquela residência. Então aqui só trouxe alguns detalhes da norma que eu estava comentando para vocês. Então o que ela vai estar apresentando para a gente? Então é uma norma bem extensa, eu já vou mostrar ali com mais detalhes para vocês. Mas então ela fornece diversas características, ela fornece desde como que a gente vai estar representando os materiais, tanto em corte quanto em vista, quanto, por exemplo, as características da própria da prancha de projeto ali, quando a gente já está inserindo o desenho que a gente fez, como que a gente vai estar fornecendo as informações. Então, eu vou mais para frente apresentar como que a gente faz uma prancha para quem não conhece, mas a gente sempre tem que numerar ali os nossos desenhos para não ficar um monte de figura jogada em uma folha qualquer. Então vamos lá, a gente vai numerar aqui e essa numeração a norma vai fornecer quais são as características que ela tem que ela tem que ter. Então desde da pena, que é a espessura ali da letra que a gente vai estar utilizando, as características da letra aqui que a gente vai estar adotando. Então tudo isso é fornecido por essa norma, inclusive as dimensões desse desenho que a gente vai estar elaborando. Então tudo isso é fornecido ali. Acaba sendo bem interessante quem tiver interesse em desenvolver isso aqui. Outras informações também. Aqui vai ser o desenho representativo de corte. Esse desenho é o representativo oficial de corte que a norma vai estar propondo para a gente. Então, vocês podem ver que no desenho anterior ali já não estava exatamente assim. Ah, tem problema. Não, ninguém vai reprovar ou aprovar o teu projeto porque não está na norma. Mas é sempre conveniente vocês terem essas representações normativas exatamente ali porque vão estar facilitando a visualização e também nunca vão ter problema quanto a isso. Então, outro desenho, por exemplo, alguém pode questionar. Nunca vi acontecer, mas pode ser que vão pegar alguém lá e vão dizer: ah, isso aqui não é o desenho representativo de corte, eu não sei o que é. Então pode acontecer isso. Se vocês fizerem desse jeito ali, seguindo a norma, como a norma está indicando, nunca vai ter problema. Uma coisa que sim dá problema se vocês não adotarem é a representação aqui dos materiais quando estão verificados em obra. Então, por exemplo, principalmente aqui o concreto. A representação do concreto em corte é essa aqui, então basicamente um monte de pontinho com triângulos espaçados ali aleatoriamente. Então essa é a representação universal de concreto, então sempre que vocês fizerem uma obra e representarem ali um corte e está cortando algum elemento de concreto, uma viga, um pilar, alguma coisa assim, todo mundo vai saber que quando tem esse tipo de preenchimento aqui, você vai estar falando do concreto. Mesma coisa aqui, por exemplo, da madeira. Então se tiver esse padrão aqui desenvolvido, as pessoas vão saber que você está tratando de um elemento de madeira. O aço, a mesma coisa, o aço é um pouco mais comum, acho que vocês já até viram, esse cortadinho aqui inclinado em 45 graus. Então, diversas informações, diversas características aqui, eu só peguei um pedacinho da norma, ela continua por muitos materiais ainda. Mas então tudo isso a gente consegue estar observando lá para estar facilitando a identificação em projeto depois de como vai ser desenvolvido. Outra parte bem importante que a gente vai estar tratando ali. Então as questões aqui, aqui eu trouxe só uma representação em corte para mostrar para vocês, tá na própria norma lá, de como que vai estar representado o concreto. Então é sim, bem visual, ali a gente já consegue bater o olho e dizer que aquilo ali é o concreto, de uma maneira bem mais fácil, acaba sendo bem automático. E a representação em planta aqui, só para mostrar para vocês como é diferente. Outra coisa aqui que eu trouxe para esses desenhos aqui para mostrar. Então, a representação do nível de planta. Essa aqui é a representação oficial, então sempre que vocês forem ali estar representando a altura de um determinado local. Então, por exemplo, estou fazendo ali um sobrado, uma casa, e tem diferença de alturas entre os locais. Então, por exemplo, é muito comum hoje em dia fazer uma sala onde eu tenho dois níveis. Então aqui é o nível mais baixo da sala, aqui é o nível superior e eu tenho um degrauzinho. Então aqui vai estar o sofá, sei lá, alguma coisa assim, aqui uma janela. E aqui eu tenho, sei lá, uma mesa de jantar. Então vou ter a minha mesinha aqui. Usem a criatividade de vocês. Mas então aqui eu vou ter o outro sofá, então.
Beleza, geralmente não, mas é possível ter um desnível entre essas duas regiões. Então, para isso que vai servir essa indicação aqui. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor que aqui seria o meu nível zero. Eu colocaria esse símbolozinho aqui representando o meu nível zero. E aqui eu colocaria o outro símbolo indicando essa variação da altura. Então, sei lá, vamos supor que fosse 18 centímetros, estaria indicando ali os 18 centímetros. Então, essa representação acaba sendo bem importante para evitar conflitos ali na execução da obra. Então, parece um aspecto bem besta, mas pode estar gerando um conflito ali que depois vai dar problema se for executado no mesmo nível. Eu preciso representar ainda em todos os cômodos essa indicação de nível? Não, você não precisa. A partir do momento que você indicou aqui, que aqui é o nível zero e essa aqui é a indicação do nível 18 centímetros, está nesse pavimento e não apresentou mais nenhuma modificação depois daqui, você vai supor que toda essa outra parte aqui da casa vai estar no mesmo nível desses 18 centímetros. Se você não fez nenhuma outra indicação, é isso que você vai estar dizendo. Então não precisa estar indicando novamente em todas as situações. Precisa indicar quando tem a variação entre elas e depois beleza. Não precisa ficar repetindo o mesmo sinal porque acaba sendo redundante para essa informação para o projeto. Outra coisa que é sempre representado. Então aqui a gente vai estar, só para mostrar para vocês, a norma até isso ela vai estar fornecendo para a gente. Então que é uma vista em planta ali, que eu comentei com você já, o que vai ser uma elevação, então vai ser a representação da planta a partir da visualização de um ser humano ali, então o que a pessoa vai estar observando. E por último, que é bem importante, que acaba gerando muito problema, principalmente porque tem muita gente que não representa adequadamente as escadas, então os as ferramentas de elevação, né, digamos assim, são as escadas e as rampas. Então a norma também vai fornecer as condições para a gente. É bem simples, é muito fácil ali estar representando, mas ainda assim tem gente que faz de uma maneira inadequada. Então o que a norma vai dizer para a gente? O que a gente tem que estar fazendo em uma escada? Então a gente tem que estar fazendo o indicativo dos degraus, então quantos degraus forem aqui, os patamares, e está fazendo uma seta indicativa da direção de subida dos degraus. Então, qual que é o nível, qual que é a direção do nível superior dessa escada. Então tem gente que vai lá e, por exemplo, faz uma setinha aqui e fala, beleza, já está indicando qual é a escada. Não, a indicação correta é você fazer uma linha partindo do primeiro degrau, subindo até o último degrau ali e fazer a setinha indicando aqui como é proposto, e com certeza ninguém vai estar duvidando depois da tua escada. Então, professor, mas é um detalhe muito simples ali, qual que é a diferença disso aqui no projeto final? Pode parecer uma coisa muito simples, uma coisa bem banal, mas exatamente por ser simples, por que você não vai fazer se é um negócio tão simples e está sendo realizado? É só você literalmente puxar duas linhas a mais. Então é aquele negócio, não tem por que você não fazer, não tem por que você não estar representando da maneira correta. É simples ali, você vai fazer. A rampa. A rampa é praticamente a mesma coisa, só que agora, como a gente não tem degraus para estar representando, a gente vai fazer toda a laje ali que vai estar inclinada, vai estar posicionando a nossa seta aqui novamente do começo até o final. E vai estar indicando então qual que é a inclinação dessa rampa. Então, claro que você vai variar de acordo com o projeto, ali não existe padrão para a gente estar fazendo uma rampa. Então, é exatamente por isso que a gente tem que estar fazendo indicando qual que é a inclinação, geralmente é representado em porcentagem. Mas eu quero fazer em ângulo. Você também pode estar representando, mas é muito mais comum você trabalhar ali com a porcentagem de inclinação, porque acaba sendo muito mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei, é uma rampa ali com 10% de inclinação. Então eu sei que se eu avançar 10 metros no horizontal, eu vou estar subindo 1 metro. Então acaba sendo muito mais prático ali de estar observando e estar realizando em obra também. Então eu vou abrir aqui só a norma que já estava aberta ali no comecinho para vocês visualizarem um pouquinho. Então aqui, só para mostrar para vocês, ela vai estar indicando tudo que tem que estar presente. Então as características ali da planta, então aqui a questão do 1,5 m que eu estava comentando para vocês, o corte, como que ele tem que ser realizado ali, que tem que estar na seção transversal e tudo mais. As questões de fachadas, elevações, como que vão ser feitos os detalhes. Eu não vou passar item por item aqui com vocês, porque é uma norma muito extensa, então ela tem muita informação ali, não convém, quem quiser
uma parte um pouco mais detalhada ali, que tem muita coisa que se repete também, pode ler ali a parte mais relevante para isso. Então aqui ela vai estar fornecendo desde as informações, qual que é o tamanho de uma folha zero, qual que é o tamanho de uma folha 4, como que a gente pode estar representando uma folha 4 dentro de uma folha zero. Então tudo isso vai estar nessa norma. As dobras, que é uma coisa que acaba sendo bem chatinho de estar realizando, como que vai ser realizada aqui numa folha zero, como que é realizada numa folha um. Essa parte ela acaba sendo bem interessante porque, se vocês forem pensar, você pegar uma folha um, você sabe dobrar ela do jeito que deve ser, do jeito que vai estar apresentável para um projeto? Eu duvido, muita gente não sabe. Eu, particularmente, não sabia até começar a fazer estágio e ter que dobrar muitas folhas dessas para estar entregando. Mas então é um negócio bem chatinho ali de estar realizando, que acaba gerando um pouquinho de dor de cabeça para quem não, principalmente para quem nunca mexeu. Então, por exemplo, a 3 aqui, ela é bem chatinha porque ela tem que fazer uma dobra aqui de 10,5 centímetros no meio dela, para ficar aquela folhinha adequada para a gente só conseguir puxar e estar observando as informações. Então, também ali tem os detalhes para estar observando. Aqui então, nas condições específicas, ela já vai tratar do que a gente tem que estar descrevendo ali, o que a gente precisa estar observando dentro dos projetos. Então, as características dessas informações, como que tem que estar feito. Então, por exemplo, aqui, ele está falando do anteprojeto. Está falando aqui o que tem que estar contido no meu anteprojeto, que é facultativo, o que eu preciso estar apresentando ali para os órgãos responsáveis, a escala que vai ter que estar indicada, então eu preciso de uma escala de 1 para 100 ou superior a isso, então eu preciso ali de um nível de detalhamento de no mínimo 1 para 100, então isso vai estar sendo interessante. 1 para 100 acaba sendo bem relevante porque praticamente todos os projetos ali vão estar exigindo essa escala, são poucos que precisam de uma escala maior ou menor do que isso, mas então isso também vai estar representado aqui. Que mais que a gente tem de interessante? As características dos cortes, o que tem que estar presente, o que tem que estar sendo representado nos cortes. Ele parece que repete aqui muita coisa, mas ele não está repetindo, ele está falando para cada uma das etapas do projeto. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês lá, o projeto executivo, anteprojeto, detalhamento, então tudo isso vai estar sendo descrito aqui item por item. Então, por isso que a norma acaba sendo um pouquinho extensa. Aí a gente vem para as características do anexo. Então, aqui também ele vai estar falando das espessuras de linha, como que a gente vai estar fazendo, por que a gente vai estar fazendo, o tipo de detalhe que a gente vai estar colocando aqui para trazer as informações, como que tem que ser propostas as letras aqui dentro do nosso projeto. Vocês podem ver até que acaba sendo bem tortinho ali como vai ser representado, porque quando foi elaborada essa norma, ainda os projetos a maioria era feita à mão. Então essas letras aqui, elas foram feitas à mão por uma pessoa ali que estava um desenhista técnico que estava fazendo esse projeto. Aqui já estão as nossas letras, são realizadas, como ele diz, por instrumento, então ainda nem considerava tanto o computador, era mais outros instrumentos de escrita ali que eram realizados. As escalas, a representação do norte que eu pedi para vocês, obviamente não vou cobrar que tinha que ser essa representação, mas indicaçãozinha ali do norte no trabalho que eu pedi para vocês. As questões de corte e tudo mais. A setinha de acesso. Então essa aqui é a representação para indicar o acesso principal em projeto de vocês, então é bem interessante, principalmente quando está tratando ali da entrada de automóveis, por exemplo, então é sempre ideal estar indicando onde que é o acesso principal, porta principal, as características aqui, os itens das escadas, como eu mostrei para vocês, ali eu retirei aqui da norma, né? A indicação de telhado, então também vai ser indicado ali por uma seta com a porcentagem dos telhados. Aqui vai ser representação em planta. Eu vou passar isso aqui com mais detalhes para vocês mais para frente, mas só para vocês já estarem cientes. As cotas, como que tem que ser indicadas de acordo com cada especificação ali. Então, as cotas normais são indicadas no meio da linha. Quando não cabe, você põe do ladinho. Então, tudo isso também é respaldado por essa norma. Eu sei que muitos de vocês já sabem essas informações, mas estou indicando aqui para vocês aonde que vocês, a partir de onde que vocês obtiveram essas informações, embora vocês não saibam a fonte, vocês estão utilizando já essas normas. As questões de cotas, de níveis aqui que eu estava comentando, as indicações lá dos eixos que eu mostrei para vocês algumas aulas atrás, que já é feito no Revit. O Revit ele geralmente já utiliza todas as recomendações aqui, então todas as características já vão estar embutidas ali no programa.
Então, mais uma facilidade ali que vocês não precisam estar se preocupando com essas informações. Então, aqui eu não vou passar até o final, só para vocês saberem ali que existe uma norma que ela vai estar dispondo de todas essas informações, de todas as características ali relativas ao projeto que vocês precisam estar adotando. Nem todas são obrigatórias, mas é sempre bom estar respaldado pela norma, assim como para um projeto estrutural ali, se você não seguir a norma, você vai estar por tua conta e risco. Aqui também não é nenhuma legislação que obriga você a estar utilizando, mas é muito bom ser respaldado pela norma, porque um dia se você for questionado a respeito de qualquer item ali, de qualquer informação, você pode dizer, não, mas a norma falou que é desse jeito, então ninguém vai questionar você quanto a isso. Se alguém for questionar você, vai estar questionando a norma, geralmente acaba ninguém se metendo. Então, desse ponto de vista, acaba sendo bem interessante. Tem muitas outras informações aqui, apoio de mão, escalas e tudo mais, acabam sendo bem interessantes de estar observando. Então vamos lá, aqui eu estava tratando de escala com vocês, né? Então só voltando aqui para... Aqui só voltando então com vocês para a escada, avançando então com a escada no nosso Revit. Então, como que é elaborada uma escada no Revit? O que a gente precisa estar fazendo ali para estar desenvolvendo uma escada? Então eu sei, eu passei um projeto para vocês e é um sobradinho. Eu falei ali para vocês, está no slide lá, não precisa, quem não tem ainda afinidade com o Revit, não precisa fazer exatamente lá. Exatamente por isso que eu deixei essa liberdade ali, pode estar fazendo no AutoCAD ou no Revit. Porque eu vou passar essa semana e na próxima como que vai ser feito. Então a escada. Como que é posicionada uma escada ali no nosso software? Então, o que a gente precisa, quais são as informações iniciais que a gente precisa para fornecer para estar realizando uma escada. Então, como eu estava falando para vocês, é sempre ideal que a gente esteja com tudo certinho. Então, todas as informações ali que foram passadas desde o comecinho lá, como que vai inserir os níveis do projeto, como que eu vou nomear os níveis, quais que são as alturas que eu vou estar utilizando. Então, quais que são os pavimentos, como que eu vou definir ali as dimensões do meu projeto, vou mudar de milímetro para centímetro. Tudo isso parece fácil ali no comecinho, mas é cumulativo. Então, se ficou alguma informação para trás, quando você vai corrigir agora ali, para estar desenvolvendo, continuando o projeto, se você não fez essa parte inicial ali de uma maneira adequada, acaba sendo bem problemático. Por quê? Porque, por exemplo, para fazer o segundo pavimento, vocês precisam estar ali com os níveis todos realizados bem certinho, tudo feito da maneira correta. Então eu vou partir do pressuposto que o desenvolvimento até essa etapa ali, a colocação dos níveis, como que você coloca um piso, como que você coloca paredes, portas, janelas, tudo isso já foi visto. Então essa parte eu não vou estar passando novamente. O que eu preciso então a partir disso? Eu vou colocar lá o meu pavimento térreo e eu vou desenvolver normalmente, como se fosse o primeiro andar. Agora eu vou mudar para o pavimento cobertura. A partir disso, eu vou ter o outro pavimento normalmente. Então eu vou desenvolver ali todo o projeto na parte não necessariamente de cobertura, aqui o exemplo ficou meio estranho, mas seria o primeiro pavimento. Então vocês vão estar desenvolvendo dessa forma. Eu vou passar mais para frente para vocês. Não se preocupem quanto a isso, só para partir para a parte de escada. Então eu vou ter ali os meus dois pavimentos. Eu já fiz lá tudo certinho, fiz o meu pavimento térreo, que vai de até 2,5 metros. Então a partir disso começa a parte de cobertura, que não vai ser uma cobertura, mas só para a gente dar definindo aqui. Então vamos lá. Quando eu tenho aqui tudo definido já certinho, então eu vou na minha aba da arquitetura. Na aba da arquitetura eu vou lá, vou desenhar aqui o meu cômodo, o meu pavimento, seja o que for, a edificação em si, o primeiro pavimento térreo dela, da maneira que for, da maneira adequada, já se quiserem fazer no projeto final tudo certo, então eu vou fazer o pavimento. A partir disso, o que eu tenho? Tenho o meu piso e tenho as paredes. Colocou janela, colocou porta, beleza, para a escada ali não vai ser tão relevante. O que a gente precisa fazer agora? Precisa ter essa parede superior já aqui? Não, só coloquei para estar representando para vocês que é o segundo pavimento ali, que é o segundo andar que a gente vai estar colocando. Então aqui, na guia na aba da arquitetura, o que a gente vai começar fazendo? A gente vai selecionar o item de escada. É o item que a gente vai estar utilizando agora.
Quando a gente seleciona o item de escada, a gente vai ter algumas opções, assim como a gente tem quando a gente clica nas outras guias. Então, já viram lá, quando vocês clicam na guia de piso, vocês têm os itens que você consegue estar utilizando para estar desenhando o formato ideal do piso de vocês. Então, pode estar desenhando com formato retangular, pode estar fazendo formato esférico, dependendo do que você está fazendo ali, você tem as ferramentas. Com a escada, a mesma coisa. Então, você pode aqui estar selecionando uma escada em linha, uma escada em caracol, uma escada em círculo, uma escada em L. Você pode estar desenhando o croquis à mão livre dessa escada, que eu vou ensinar, não vai ser nessa aula. É um pouquinho mais complicado, acaba sendo bem chatinho ali. Mas vocês conseguem estar desenhando a escada no formato que vocês quiserem. Então, quer fazer uma escada em V, você consegue estar fazendo aí no Revit também. Então, vocês têm esses itens aqui que são facilitadores. Então, se eu quero fazer uma escada reta ou uma escada em L, ele já vai estar propondo o tamanho adequado ali para estar fazendo essa escada. Como que ele sabe isso? Ele sabe isso a partir da informação lá da altura entre os níveis que você colocou. Então, se você colocou aqui que você tem uma altura de 2,5 metros dessa parede, quando você clicar no itemzinho de escada, em qualquer desses itens aqui, ele vai estar elaborando para você uma escada que suba do nível 0 até os 2,5 metros. Então, acaba facilitando muito, porque ele já vai estar executando o número de degraus de maneira adequada, a largura dos degraus. Você pode estar dividindo depois, mas ele já vai estar calculando para você também. Então, tudo isso acaba facilitando bastante ali no desenvolvimento do projeto. E a colocação numa escada acaba sendo bem simplificada. Mas vamos lá, então o que a gente precisa estar fazendo? Eu estou mostrando aqui nos slides para vocês e vou mostrar depois também no próprio programa como que é desenvolvido esse tipo de coisa. E mais algumas outras coisinhas também que eu vou estar mostrando para vocês nessa aula. Então beleza, eu vou abrir aqui o painelzinho e vai abrir essa abinha aqui para mim. A partir disso, então, eu vou selecionar aqui. Por exemplo, eu vou estar selecionando a escada em linha, que é o primeiro a escada reta, no caso. É o primeiro item aqui que eu vou ter, que já vem pré-selecionado para mim. Então, beleza. Já estou com tudo definido lá, selecionei esse item. Se tiver aqui, se não tiver marcado essa opção do segmento de conexão automático, marquem, porque essa opção que vai estar facilitando ali a colocação da nossa escada de maneira automática. Então, beleza. Essas outras informações aqui, o que está dizendo para a gente? A linha de localização. Se tiver lance centro, isso quer dizer que você vai estar clicando aqui e a escada vai ser posicionada no meio a partir do pontinho que você clicou. Então você vai clicar aqui e a partir disso que a escadinha vai estar sendo desenvolvida. Se vocês quiserem modificar também não tem problema. É só vocês irem testando ali. Modifiquei, coloquei lance lateral. Beleza, você vai clicar ali e vai ver por onde vai ser formada a escada. Não tem pânico nenhum. Deslocamento. Deslocamento é da altura. Se eu quero que a escada, por algum motivo, comece a 20 centímetros de altura, vou escrever ali 20 centímetros e a escada vai começar um pouquinho para cima. Não tem problema nenhum. Aqui a gente está trabalhando com deslocamento zero porque eu quero começar exatamente do chão. A largura real do lance da escada. Então, ó, é exatamente a largura da minha escada. Se eu quero com 80 centímetros, com 100 centímetros. Então aqui é só a largura dos degraus que eu vou estar fazendo. Então é essa largura aqui, na verdade. Então essa largura vai ser colocada aqui. Então beleza, a partir disso, já verifiquei esses itens, está tudo certinho, vamos continuar. Então eu vou clicar no item, no local onde eu quero que seja o começo da minha escada, então o ponto inicial dela. E a partir disso eu só vou mover o mouse para cima e dar um outro clique. Quando eu der esse outro clique, basicamente a minha escada já vai estar pronta. Vocês podem ver então que já vou estar aqui com representação muito semelhante ao que a gente já tinha na norma. Então aqui é setinha, começando da base, indo até a parte final. Aqui eu deixei aberto já a parte 3D para vocês visualizarem. E a escada já fica pronta, já vai partir do nosso pavimento térreo até o segundo pavimento aqui, que está indicado como cobertura no caso. Então, a partir disso eu já coloquei aqui minha escada, só venho aqui e vou finalizar. A partir disso a minha escada está colocada, não tem problema nenhum já de estar, não tem mais problema nenhum quanto a isso. Então beleza. A partir de agora, o que eu preciso? Deixa eu só aceitar aqui. Então beleza, a partir disso, o que mais que eu preciso agora? Então vocês estão vendo que a escada está perdida aqui, então o segundo pavimento não tem nenhum piso, então a escada está voando nesse local. Então vamos colocar um piso, o que a gente vai fazer? Então para colocar o piso no segundo pavimento aqui, no
nossa cobertura, no caso, que não é bem uma cobertura. Então vou aqui selecionar o meu nível 2, que nesse caso está representado como cobertura. Vou dar 2 cliques e vou abrir a planta de cobertura. Vai abrir um item mais ou menos assim. Então eu vou seguir todo aquele procedimento lá de colocação de piso. Vou selecionar a aba de arquitetura, vou clicar em piso, vou fazer todo o procedimento como se eu estivesse colocando o piso normal, piso lá no pavimento térreo. Só que agora eu vou colocar o piso aqui no segundo pavimento, então vou colocar em cima do pavimento térreo aqui, que vai parecer um pouquinho desbotado, ele vai parecer um pouquinho mais claro do que o normal. Isso vai indicar que ele está no pavimento inferior, está no andar de baixo da minha edificação. Então eu vou lá, vou clicar no piso, vou selecionar o retângulozinho, posso selecionar a linha e ir desenhando? Pode, não tem problema nenhum, você só vai fazer a limitação ali do teu piso. Então eu vou clicar, vou fazer toda essa limitação aqui. E agora eu tenho uma parte adicional que tem que ser feita. Por quê? Porque eu tenho a escada. Então o que eu vou estar fazendo? Fiz esse limite externo aqui, finalizei, dei um clique aqui fora, finalizei. Beleza, eu tenho o limite externo do meu piso. Agora eu vou aqui, vou selecionar o retângulozinho de novo e vou fazer então esse quadradinho aqui. Então eu vou estar selecionando basicamente isso aqui. Finge que eu estou desenhando reto aqui, mas eu vou estar selecionando o entorno da minha escada. Aqui eu fiz só até aqui, porque eu já contei os degraus ali que precisa para não bater a cabeça basicamente quando eu estiver subindo a escada. Mas vocês podem selecionar a escada inteira aqui e fazer ela toda vazada, não tem problema nenhum. Então eu vou selecionar a escada e a partir do momento que eu estou desenhando o piso, eu tenho um retângulo dentro do outro retângulo aqui, enquanto está cor de rosinha, isso quer dizer que eu vou ter um espaço vazado aqui no meu elemento. Então quando eu tenho os dois retângulos aqui, um dentro do outro, e eu vou finalizar, a primeira coisa que ele vai perguntar aqui se você quer que se você deseja que essas paredes alcancem o nível deste piso para se vincular à sua base. Você clica em sim. O que essa mensagem está dizendo, professor? Como você acabou de inserir um piso aqui no pavimento superior e eu tenho paredes aqui embaixo, a mensagem aqui está dizendo que essas paredes que estão aqui embaixo elas vão se ligar nesse piso para não ter nenhum conflito, para não ter uma parede atravessando o piso. Então elas vão acabar coincidindo ali para se tornar um elemento único, para não ter conflito ali entre a parede e o piso. Então você clica em sim e elas vão ficar desse jeito aqui. O piso vai estar aqui, a parede aqui, normalmente. O programa ali já resolve pra gente esse problema. Então eu vou ter esse aspecto final mais ou menos assim. Então você clicou em sim, você vai ter o piso aqui selecionado, o piso na parte de cima, com essa área, aquele retângulozinho que você fez lá, esse retângulozinho aqui no caso, vazado. Então já toda a representação da escada aqui, indicando aqui como você está no pavimento superior agora, né? Você está indicando que ela está descendo, a setinha aqui já para baixo, indicando abaixo, e o piso representado da maneira correta. Então é basicamente isso que a gente tem que estar fazendo ali para inserir uma escada. Tá, professor, mas você falou ali, mas como que é feito então da maneira correta? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui então para vocês. Deixa eu só achar ele. Então beleza. Tem aqui o meu arquivo. Acabei de abrir o arquivo. Começar uma planchinha do zero com vocês. Ela já está com aquelas configurações lá que a gente fez na primeira aula. Então é a mesma configuração que eu passei no pendrive lá para todo mundo que estava na sala. Então beleza, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Vou fazer um piso. Então como que eu vou fazer o piso? Só relembrando aqui com vocês. O que a gente vai fazer então? Nosso piso lá, vou selecionar aqui na aba da arquitetura, selecionar o item piso e vou fazer a representação dele. Então aqui vamos fazer um piso com 9 metros por 7 metros. Opa. Fiz uma parte a mais aqui, vou deletar. Beleza, fiz o meu primeiro piso aqui. Vou fazer mais um piso do ladinho dele. Com essas dimensões aqui, dimensões aleatórias, só para mostrar para vocês. Vou fazer agora um piso com linhas, então como que vai ser o contorno dele? Vou fazer todo o contorno dele aqui.
com linhas agora. Então beleza, tem aqui os meus 3 pisos. Ah, professor, como que você fez pra ficar a figurinha do lado lá? Como que você fez pra ficar à vista ali? Eu já mostro pra vocês. Então vamos lá. Agora vamos inserir uma parede então nesse piso. Então vocês vão lá em arquitetura, vão selecionar o item parede e vão fazer o desenho também. Aqui eu já estava configurado lá para vocês a face de acabamento externo. Então vocês podem estar selecionando qualquer outro item desses. Eu preferi deixar aqui na face de acabamento externo. Então eu vou realizar aqui a parede, todo o contorno desse piso. Beleza. Temos aqui já a nossa paredinha. Então tá, professor, como que você faz ali para deixar a vista 3D do ladinho? Então vocês vão, quando estiverem aqui na planta baixa, vocês vão apertar WT. Tem que estar a vista 3D aberta. Então vocês abrem a vista 3D, e vocês clicam uma vez para visualizar em 3D, voltam na vista do térreo e apertam WT. Então vai abrir a vista aqui do lado, e vocês já conseguem estar visualizando conforme vocês vão fazendo em planta, o nível 3D aqui do ladinho. Ah, precisa? Não, não precisa, só para quem quiser já está trabalhando ali com essa informação. Então beleza, vamos continuar aqui inserindo as nossas paredes. Então ó, vocês veem que já está sendo colocado ali automaticamente. Beleza, coloquei as paredes aqui dividindo esses cômodos. São cômodos aleatórios só para mostrar para vocês. Então beleza, agora como que a gente vai colocar a escada? Eu venho aqui na aba de arquitetura, no item escada, e vou ter as opções aqui que eu estava comentando com vocês. Então eu tenho aqui vários modelos que eu posso estar colocando, vão ser diferenciados. O que eu deixei para vocês aqui seria essa escada montada, espelho máximo de 1,90, de 190 a 250, que é uma escada padrão ali que vocês podem estar utilizando. Então vamos lá, uma escada simples. Aqui a escada reta, vocês vão clicar aqui, selecionar esse primeiro item, selecionar o ponto inicial. Ah, onde que é o ponto inicial? Vamos supor que é aqui. Não tem problema, vocês podem estar modificando depois. Então eu vou dar um zoom aqui. Então selecionei o primeiro ponto aqui e vou só puxando. Então vocês podem ver que vai adicionando os degraus automaticamente aqui na minha escada. Então vai subindo aqui sozinho. Passou disso. Ele não vai colocar mais. Vocês podem ver aqui que ele só vai colocando em falso. Ele aparece ali 14 criados, os espelhos do degrau. Quer dizer, 14 espelhos do degrau criado. Então só está invertida a frase aí. 0 faltando. Indica que não tem mais degraus necessários. Então, cliquei ali. Vocês podem ver que a escadinha já foi colocada. Então, a escada já está posicionada aqui. A indicação do primeiro até o último degrau. Então beleza. Ah, mas eu não gostei da posição aqui da minha escada. Vocês podem aqui arrastar ela para um ladinho, arrastar para o outro. Então vocês têm a liberdade ainda de estar modificando a posição dessa escada da maneira que vocês quiserem. Ah, quero virar ela para o lado aqui, quero fazer uma escada gigantesca. Beleza, aqui depois que você finalizou, você pode estar fazendo essa modificação. Mas não vem ao caso porque a gente não quer uma escada que ultrapasse o nosso pavimento. Ah, eu quero rotacionar ela. Vem aqui no item rotacionar e rotaciona. Ah, qual que é o item rotacionar, professor? Você não mostrou pra gente. Então vocês vão selecionar o item aqui. Vão aqui na mesma guia aqui que vocês estavam ainda. Vão selecionar o item rotacionar, que é essa setinha aqui rotacionando. Ou vão apertar simplesmente RO, que é o atalho para rotacionar. Então beleza, selecionei aqui, cliquei em rotacionar. Vai aparecer essa linha para vocês. Então vocês selecionam um eixo, geralmente eu gosto de trabalhar aqui com os 90 graus, né? Então deixam a linha aqui 90 graus e vão estar modificando aqui na angulação que vocês querem. Então ela vai estar rotacionando. Depois disso vocês dão um clique sobre ela e movimentam aonde vocês quiserem. Então eu vou colocar aqui essa escada agora nesse cômodo. Então quero que ela fique praticamente alinhada com a minha parede. Então vamos colocar ela aqui, bem pertinho. Então vocês podem ver que ela está coladinha aqui com a minha parede. Ah, professor, mas essa escada não tem corrimão. Calma que depois a gente vai colocar o corrimão ali, bem certinho, bem bonitinho.
Beleza, finalizei aqui o posicionamento da minha escada. Agora eu venho e finalizo. Então a escada já está colocada aqui, está indicando que está acima. Por que apareceu esse risquinho aqui, professor? Porque vocês têm que lembrar que o corte aqui está sendo realizado em uma altura de 1,5 m. Então eu tenho degraus aqui que aparecem fechados até 1,5 m, e acima disso, então acima dessa vista, eles vão aparecer pontilhados. Por que pontilhados? Porque na teoria eu não consigo observar aqueles degraus ali, eu não estou observando mais eles. Você sabe que eles estão ali, obviamente, mas você não está observando eles em planta baixa, então é por isso que eles aparecem pontilhados para você. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer além disso? Vocês precisam fazer lá aquele pavimento, o piso do segundo pavimento. Então a gente vem aqui, só lembrando, aqui está representado como cobertura. Óbvio que vocês podem ir lá e modificar o nome dele. Então vamos colocar aqui primeiro pavimento. Ele pergunta se quer renomear tudo, você diz que sim. Beleza, agora a gente vai lá então para o primeiro pavimento. Então aqui vocês podem ver que a gente está observando já a escada de cima, então a gente consegue, além de estar observando todos os degraus, ver que a indicação está para baixo, porque a gente agora está descendo, a gente já está no primeiro pavimento da nossa casa. Então vamos lá. Agora, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso colocar um piso. Então eu vou aqui no item de piso e vou colocar aqui na minha edificação. Vou começar aqui por esse cômodo. Então eu vou colocar aqui. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui com linhas, porque eu quero um piso só. Pelo menos para esses dois cômodos aqui. Vamos lá, vou selecionar aqui. Até aqui. Vou fazer até essa parede aqui. Vou fazer todo o limite do piso aqui desse pavimento. Porque para mim agora não é interessante estar separando. Se fosse interessante, não tem problema nenhum separar também. Vou finalizar. Perguntou se eu quero vincular as paredes. Vou falar que sim. Por quê? Porque agora as paredes já estão unidas aqui com esse piso desse primeiro pavimento, sem problema nenhum. Tá, mas faltou essa parte aqui, essa parte ainda está vazada. Sim, porque essa parte é um pouquinho especial. Então beleza, vamos lá, vou clicar em piso de novo, vou fazer aquele meu famoso retângulo. Beleza, fiz o retângulo aqui, a parte está ok. Tá, professor, mas eu tenho a escada aqui. Eu não posso bater a cabeça no piso quando estiver subindo. Exatamente, então vocês vão vir ali no item retângulo de novo, ou de linha, e vão fazer outro retângulo dentro do retângulo maior. Vai ficar mais ou menos assim. Beleza, agora eu tenho isso. Então finalizar, vai perguntar de novo se vocês querem vincular as paredes. Beleza. Desanexa aqui e vai finalizar o piso. Então vai aparecer aqui já a escadinha com a parte vazada aqui. Ah, eu não quero que ela fique toda vazada. Beleza, você pode editar aqui o piso e tá fazendo ali o limite para você não bater a cabeça quando estiver subindo. Não tem problema nenhum, eu faço inteira para facilitar ali, para não ter que ficar calculando. Podem ver que agora quando a escada já está finalizada também já apareceram aqui o guarda-corpo, o corrimão para estar segurando também. Então a escadinha já está finalizada. Já aparece ali no primeiro pavimento e no segundo pavimento. Tá, mas como que eu vou fazer as paredes aqui do meu segundo pavimento, professor? Da mesma maneira. Então vocês estão aqui, vocês lembram que estão na planta de piso do primeiro pavimento. Eu falei segundo, mas é primeiro, desculpe. Vão aqui selecionar a parede. E agora, como eu ainda não delimitei o terceiro pavimento, vocês podem criar lá o terceiro nível, no caso, para estar delimitando. Mas então eu vou deixar não conectado, porque não tem nenhum ali. Na verdade, vamos fazer certo. Vamos lá e vamos criar um nível. Então, como que eu vou criar um nível? Você vem aqui para alguma das elevações e vai copiar o nível. Então, vamos copiar aqui o nosso primeiro pavimento. Então, vocês vão aqui e vão criar um similar ao primeiro pavimento. Então, eu quero também com uma altura de 2,5. Então, vou selecionar aqui e vai aparecer o nível 3. Eu já tenho dois outros níveis. Vamos ver aqui que está com a altura de 500 centímetros, ou 2,5 metros acima do meu primeiro pavimento. E agora sim eu vou colocar aqui cobertura ou segundo pavimento. Deixa de renomear as vistas? Sim. Então beleza, agora vou colocar a letra maiúscula aqui para ficar bonitinho. Novamente, eu tenho aqui meu nível agora de cobertura. É só puxar para ficar certinho junto com os outros. Beleza. Então aqui criei o meu segundo nível. Na verdade, o terceiro nível.
Beleza, agora eu vou aqui para o primeiro pavimento, vou voltar lá. Agora como que a gente vai criar uma parede? Então eu vou aqui no item parede, vou selecionar aqui da mesma maneira. E aqui eu posso deixar ou com 2,5 metros, que já vai deixar a altura indicada normalmente, ou eu posso conectar agora com o meu pavimento de cobertura. Então vocês lembram lá que eu mostrei na aula de paredes como que você conecta aqui. Então agora só vem e faça a parede normalmente. Podem ver que ela já vai formando aqui da mesma maneira. Tá, mas se eu quiser um formato diferente nela, se eu quiser fazer uma parede agora dividindo aqui, pode fazer sem problema nenhum. Não necessariamente você precisa seguir a planta ali do pavimento térreo no pavimento superior. Então vamos só finalizar aqui e fechar para vocês. Então beleza, fiz aqui meu segundo pavimento agora. Daí, da mesma maneira, posso lá inserir as portas, inserir as janelas nesse mesmo pavimento. Selecionar aqui, colocar a nossa portinha. Ela parece pequena aqui porque os cômodos ficaram bem grandes, então... Beleza. Ah, aqui tá sem porta, né, na verdade. Tá sem parede, desculpa. Então eu vou colocar a portinha aqui. Podem ver que apareceu já a nossa portinha ali. Da mesma maneira, vou colocar janelas aqui. Vou trabalhar com, assim, uma janela legal configurada. Vou pôr uma janelinha feia aqui. Então, beleza. Assim como eu vou trabalhar com o primeiro pavimento, eu vou estar trabalhando com o segundo aqui. Eles vão aparecer em plantas separadas. Então, beleza, eu quero voltar agora para o térreo. Vou dar 2 cliques aqui, voltei para minha planta do térreo. Então, vamos lá, vamos colocar uma janelinha aqui que vai estar mais aparente no 3D. Coloquei a janelinha aqui, da mesma forma, vou colocar as mesmas características no primeiro e no segundo pavimento, da maneira com que eu quiser. Então eu vou trabalhando dessa forma. Telhado, como que eu vou fazer? Vou lá no primeiro pavimento, vou fazer todos os procedimentos normais que eu ia fazer para estar elaborando o telhado. Então vamos lá, vou fazer um telhado bem feio aqui para vocês. Só para mostrar que a nossa aula está acabando já. Selecionar um telhado mais fininho aqui. Nível base vai ser o primeiro pavimento, a cobertura. E vou aplicar, beleza. Então, vou aqui, vou finalizar, meu telhadinho vai estar colocado. Óbvio que está feio aqui, porque eu não fiz o desenho dele nem nada, só para mostrar para vocês. Então, vocês vêm aqui no primeiro pavimento ou na cobertura e selecionam o item base dele. Tá, professor, eu não entendi essa parte. Beleza, vamos de novo. Vou deletar aqui o meu telhado, sumiu, não tenho mais telhado. Vou selecionar o item aqui representativo a ele. Vamos fazer um desenho um pouquinho mais bonitinho agora. Botão selecionar aqui. Não está com as medidas ideais ali e tudo mais. É só para vocês terem uma ideia. Beleza, fiz mais ou menos aqui o desenho do meu telhado. O que eu preciso fazer agora? Então ainda aqui está aberto o desenho do telhado. Aqui eu vou selecionar qual que é o nível base do meu telhado. Então o que quer dizer isso? Vamos ver. Então se eu colocar no nível térreo, isso quer dizer que eu vou colocar um telhado no nível 0. Então no nível do piso do meu pavimento térreo. Não é interessante. Se eu colocar no nível do primeiro pavimento, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui em aplicar e vou finalizar. O telhado ele vai ficar no meio do meu pavimento. Então também não é o ideal. O que eu preciso fazer aqui enquanto eu estiver lá em edição, ou depois eu posso só selecionar aqui meu telhado, ó, vocês podem ver. Eu vou selecionar o telhado e vou modificar aqui. Então o nível base dele, onde que ele vai começar? Onde que o telhado vai começar? Na cobertura. Então eu vou aplicar e ele vai movimentar automaticamente. Então vocês podem ver que eu vou dando forma ali para minha casinha, para minha edificação que eu vou estar desenhando. Tem outras características ainda que eu tenho que estar adicionando? Tem sim, exatamente por isso que vocês vão trabalhando ali. Exatamente o objetivo da nossa aula é isso. Eu vou passar ali os trabalhos para vocês irem praticando cada vez mais e ficar cada vez mais fácil de estar desenvolvendo essas coisas. Ah, professor, mas eu não tenho Revit. Sim, mas você vai fazendo com um colega. O colega também não vai saber fazer todos os itens. Por isso que eu fiz o trabalho em trios ali com vocês. Vocês conseguem conversando ali. Ah, não sei isso, mas outro colega sabe. Vai guiando ali como que vai fazendo e vai desenvolvendo dessa forma. Então, beleza. Pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar agora, fica à vontade. Se não quiser falar, manda ali no WhatsApp. Bem tranquilo. Quem não tem dúvidas, essa semana eu não vou passar o trabalho para vocês, deixar vocês descansarem uma semana. Esse trabalho que foi de agora foi pesadinho.
Então, podem ficar bem sossegados. Quem não tem nenhuma dúvida nem nada, tá liberado da aula já. Boa noite, podem descansar. Vou finalizar a gravação aqui da aula.